A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a Corte volte a adotar medidas mais severas contra o deputado Daniel Silveira, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de qualquer evento público no país. Na ação, Lindora citou um vídeo no qual o parlamentar aparece dizendo que teve seu direito de falar cerceado como motivo para o pedido. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes proibiu Silveira de ter qualquer acesso ou contato com investigados nos inquéritos das supostas fake news e atos alegadamente antidemocráticos, além de o proibir de conceder entrevistas sem autorização prévia. Por vezes, o ministro também contrariou o laudo da Polícia Federal, que afirma que o deputado não violou sua tornozeleira eletrônica. Augusto. A Lindora Araújo, a delegada da Polícia Federal, Denise, nem sei o sobrenome, nem quero saber, elas prestam vassalagem ao Alexandre de Moraes sempre que possível, né? Sempre que possível. Isso aí é uma atitude de sabujo. Sabujo. Daniel Silveira, ele encontrou, por acaso, num evento ocorrido aqui em São Paulo, isso ontem ou anteontem, veio para São Paulo, num evento público, apareceu alguém que figura entre os perseguidos por Alexandre de Moraes num determinado inquérito, processo, sei lá. Ele não sabia, né, quem é que estava lá, encontrou, provavelmente cumprimentou e ponto. Sob essa alegação, eles querem que o Alexandre volte a punir um deputado federal que deveria estar inteiramente liberado, em vez de ser vítima da criação da figura do meio solto, deveria estar inteiramente liberado para fazer campanha num ano eleitoral. Então isso é perseguição. Isso aí é advocacia administrativa, é crime o que está fazendo o Alexandre de Moraes com a ajuda da Lindora, né, a inevitável, e também da igualmente inevitável Denise. A Lindora e a Denise deveriam procurar algo mais útil a fazer, ou algo útil, porque isso não tem utilidade nenhuma. E se os ministros não perderem inteiramente a decência, ministros do Supremo, algum deles há de se levantar contra essa decisão, esse tipo de perseguição. Isso precisa acabar. Os ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro, pelo menos, têm de dizer alguma coisa. Existem dois candidatos, Daniel Silveira e o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, punidos com a cadeia pelo crime cometido com palavras, que só prevê multas. Então, vou repetir isso aqui 300 vezes, para ver se alguém cria vergonha de dizer ao Alexandre de Moraes que ele está violando a Constituição e o Código Penal. É isso que tem de acontecer rapidamente, porque ninguém em qualquer país, nem ditadores, fazem o que anda fazendo o Alexandre de Moraes. Ana, quero ouvir você sobre o caso do Daniel Silveira. Estávamos falando dos gols de mão do STF, né? E aí agora aparece aí a senhora Lindora Araújo, que faz dupla com a Denise Ribeiro, viu, Augusto? Eu não esqueço o nome dela, não, porque eu andei levantando a capivara da doutora Denise Ribeiro aqui, o prontuário de investigações a advogados e empresas de advocacia ligadas ao então ministro da Justiça do governo de Michel Temer, Alexandre de Moraes, mas aí de repente dona Denise resolveu engavetar tudo, colocar tudo debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu e colocar as digitais e ajoelhar para tudo que esse ministro, esse ministro, acho que o mais inconstitucional da nossa corte, para tudo que ele falasse. E aí não basta só gol de mão, né, do STF, a gente tem que ver agora esses gols de mão de quem acha que tem algum poder. É aquela síndrome do pequeno poder. As pessoas realmente demonstram o que elas têm
na personalidade quando você coloca uma caneta, quando você dá um poder específico para ela, e a Lindora Araújo mostra que ela tem essa veia tirânica aí de outros ministros do STF, não apenas para ministros que querem calar parlamentares eleitos pelo povo, ministros que não receberam nenhum voto da população, querendo calar aqueles representantes que foram eleitos exatamente pelo povo. E dentro aí da lista que o Augusto trouxe, do deputado Daniel Silveira, preso, né, de ofício numa ação inconstitucional, o ex-deputado Roberto Jefferson, nós temos um jornalista que está fora do Brasil por segurança, até por segurança financeira, e que o ministro Alexandre de Moraes pediu que ele fosse colocado na lista da Interpol, né? Estou falando do Alan dos Santos, todos nós sabemos disso, pelo terrível crime, o mesmo crime de Daniel Silveira e de Roberto Jefferson, crime de opinião, né? Temos aí os artigos 139, 140 do nosso código, que você pode correr atrás dos prejuízos por injúria, calúnia, difamação. Uso muito esses códigos aí, como o Augusto muito bem disse, e eles funcionam maravilhosamente bem no Brasil. Agora, crime de opinião, nós continuaremos aqui apontando o dedo, colocando os pingos nos is e dando nome aos bois, né? Entra aí para o rol de Alexandre de Moraes, Barroso e Denise Ribeiro, entra agora a senhora Lindora Araújo. Zé, 2 minutos para você. Esse caso, ele é muito estranho. E mais estranho ainda é a reação do próprio Congresso Nacional. Hoje, durante o Congresso do Ministério Público, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento ali indicando problemas na democracia do Brasil, falando de arroubos e indicando que esse arroubo estaria no Palácio do Planalto. Ele não diz, não fala o nome, não teve a coragem de falar o nome, mas indica. E aí eu disse o seguinte, que ele poderia muito bem falar para o colega ao lado ali da cadeira, que era o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não defendo o conteúdo da fala do deputado Daniel Silveira, de jeito nenhum. Eu não falaria o que ele falou porque eu acho que o poder é importante e deve ser preservado. Eu defendo o Supremo Tribunal Federal, assim como eu defendo a autonomia do Congresso Nacional e defendo a autonomia do Palácio do Planalto, ou seja, do presidente da República, qualquer que ele seja, desde que ele seja respeitado por ter chegado lá através do voto popular e uma eleição limpa. Eu defendo isso. Não defendo, vou repetir, o Daniel Silveira, mas eu defendo a democracia. Ele foi eleito, não com meu voto, mas ele foi eleito com votos, né, do pessoal do Rio de Janeiro, e é um representante popular e deve ser tratado assim. O que a Câmara dos Deputados fez com essa prisão foi imperdoável. Eu nunca vi nada parecido. E já sei de vários parlamentares arrependidos, e alguns estão articulando, inclusive, uma possibilidade de repensar esta prisão esquisita e esta soltura mais esquisita ainda, porque solta, mas prende o espírito, prende a alma do político, que é a voz, que é a fala, que é o direito de falar, né? E o Daniel está nessa situação. Ele nem sabe o que ele é, se ele é solto ou preso. Ele é preso. A prisão é que é diferente, a prisão é que foi modificada, mas ele está com a liberdade cerceada. Quem tem a liberdade cerceada está preso, né? E agora querendo voltá-lo para a prisão antiga. Mas, espera aí, ele é deputado. Entendo que se houver uma nova prisão decretada agora pelo ministro Alexandre, ouvindo aí a representante do Ministério Público, a Lindora, aí é o pega para a Câmara dos Deputados repensar aquela decisão esquisita e irreal de lá de trás, porque trata-se de uma nova situação, uma nova prisão, então tem que ser submetido de novo ao plenário da Câmara dos Deputados. E aí está a possibilidade de repensar esse caso. Repito, acho que ele pode sim ser processado, julgado
nas instâncias comuns. Se ele for condenado, aí a condenação deve ser executada. Mas dessa forma é mesmo estranho. E a Cris, 2 minutinhos, Cris. Olha, aproveitei o intervalo aqui para dar uma olhada no chat. O pessoal está alinhado com o que eu penso aqui, perguntando qual crime ele cometeu, se ele só falou verdades, da forma nua e crua, mas verdades. Ainda que fossem mentiras, a Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro, não prevê penalidade para crime de opinião, não existe crime de opinião. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição. A gente sempre repete aqui, se alguém se excede ao exercer o seu direito de expressar o seu pensamento, ele pode ser processado por injúria, calúnia, difamação, como, aliás, o ofendido que eu citei agora há pouco da Assembleia Legislativa do Paraná tentou me processar por difamação. Pode processar. Esses crimes da comunicação social não são passíveis de prisão. Jamais alguém pode ter que usar tornozeleira eletrônica ou qualquer outro tipo de limitação da sua locomoção por causa de crimes da comunicação social. Se ele ofereceu ameaça de morte a alguém, aí sim talvez caiba uma punição maior. Mas ainda assim, naqueles vídeos que ele se excedeu lá, não havia ameaça de morte. Quem conseguiu assistir antes de tirarem do ar sabe que não havia ameaça de morte, havia uma retórica ali muito inflamada contra os abusos do STF. Verdades foram ditas, coisas que a gente também fala aqui, ministros precisam respeitar a Constituição e não estão respeitando. Senadores, que são o órgão revisor, precisam punir os ministros que não estão cumprindo o seu papel com o impeachment, ao menos discutir isso, e não estão fazendo. Então agora querer voltar à tornozeleira eletrônica porque ele apareceu num vídeo dizendo que ele está impedido de falar. É verdade. O mestre Augusto Nunes quer dar uma palavrinha ainda sobre esse tema. Augusto, ainda sobre o caso Daniel Silveira, aquela manchete. Rapidamente, a imunidade parlamentar foi criada na Inglaterra para permitir que os parlamentares dissessem o que quisessem sobre o rei, sem ser presos. Não existe prisão para crime de pensamento, só em Cuba e em ditaduras. O que acontece, digamos que o deputado exagerou nos termos que usou. Para isso existe, então, são previstas punições para crimes contra a honra. Quais são? Multa. Aliás, qual é, né, a punição? Multa. Prisão é arbitrariedade de ditadura. Não pode ser preso. Ponto final.